Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe esse olhão preto para ensinar vocês a fazerem de uma forma bem fácil. Olha o esfumado, o poder que tem esse esfumado, esse olhão marcado. É um olho lindo, mas eu vou ensinar de uma maneira bem facinha para vocês, com esfumadinho, com acabamento bonito de marrom, que eu acho assim que um olhão preto tem que ter um bom acabamento, e eu vou ensinar vocês nesse vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, já curte o vídeo e comenta aqui embaixo pra mim. Você já fez o olhão assim? Você tem dificuldade? Comenta as dúvidas que você tem. E eu tenho certeza que nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas a fazer um olhão esfumado. Então, bora pro vídeo. Então, vamos lá. Pra gente começar a fazer esse olho preto, a gente vai começar fazendo uma base para receber esse tom preto, para não ficar só a sombra preta aqui esfumada sem acabamento. Não fica tão bonito assim. E às vezes é o que fica mais difícil de fazer o olho preto, é às vezes você achar que tem que só jogar a sombra preta e ir esfumando. Se você começa fazendo o acabamento com um tom de marrom mais claro e depois vindo com um tom de marrom mais escuro e aí sim vindo com preto, o olho vai ficar mais bonito, vai ficar mais bem acabado. Então, o primeiro tom que a gente vai usar de marrom é um marrom mais claro, mais quente. Essa é a paletinha da Ruby Rose Latte. E eu vou pegar um pincel de esfumar bem fofinho e vou pegar esse tom aqui, que é um marrom mais quente, mais claro também pra gente ir fazendo esse degradê. Então, eu vou começar aplicando no côncavo. Eu sempre tiro o excesso do pincel pra gente já não colocar uma quantidade grande de produto no olho. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é tirar essa marcação do corretivo da base que fica na pálpebra quando a gente passa, aplica com a esponjinha ou com o pincel. Fica marcadinho, então tira essa marcação, porque depois que você aplicar a sombra não tem como. Ela não sai mais. Então eu vou pegar esse pincel bem fofinho, pegar esse tom de marrom mais quente, tiro sempre o excesso na mão, ou então no paninho, e vou começar a fazer no côncavo aqui, eu vou começar a aplicar essa sombra. E já vou esfumando, para ficar mais fácil, eu não aplico, eu já chego com o pincel esfumando, tá vendo? E subo um pouquinho aqui, mas sempre aqui, ó, no côncavo, e subindo um pouquinho sem chegar na sobrancelha. Só até aqui, tenho esse limite aqui. Pega mais um pouquinho se precisar, sempre tira o excesso e vai aplicando aqui tudo, no côncavo todo, e sempre dando uma esfumada, para não ficar marcado. Você pode fazer esse olho mais puxadinho, ou você pode deixar ele arredondado. Hoje eu vou deixar ele mais arredondado, porque também eu acho que é mais fácil e fica mais difícil assim de errar. Se for a primeira vez, se eu estiver aprendendo a fazer esse olho, é mais fácil fazer desse jeito. Tá vendo que eu sempre seguro no pincel, na pontinha dele, para a mão ficar mais leve. Então, quanto mais na ponta você segura, mais leve fica a sua mão para você poder fazer. Senão, você pega aqui no pincel e fica forte, você não consegue ter leveza. Então, se você segura aqui na pontinha do pincel e só vai de levinho, fazendo movimentos circulares, assim você consegue esfumar mais fácil. E aí você faz isso também do outro lado, a mesma coisa. Pega um pouco de produto, tira bastante o excesso, ó, tá vendo? E começa a fazer o côncavo. Então, depois de fazer esse esfumado, a gente vai pegar um tom de marrom mais escuro. Eu vou usar a pedra da Mari Saad, que é a 12 Shades, esse aqui. E vou usar esse tom aqui de marrom, bem escuro. Vou usar ele pra gente continuar esse esfumado,
só que a gente vai descer aqui pra pálpebra. Também vai ser a base do nosso preto. Então, a gente usa o marrom mais escuro primeiro, pra depois vir com o preto. Eu vou usar um pincelzinho assim, ó, mais chatinho de aplicar sombra. E vou pegar esse marrom aqui escuro. Pode ser qualquer paleta, não necessariamente da Mari Saad ou a paletinha da Ruby Rose. Um tom que se aproxime a esses que eu usei, você pode usar qualquer um. Tem essa paleta também, que acho que dá pra você fazer o olho preto só usando ela, que é essa aqui da Ruby Rose, ó. Ela tem o tom mais claro de marrom, que você pode começar. Depois tem o tom mais escuro de marrom. E tem o preto, que a gente vai usar no final. Vocês vão ver por último. Vai ser a última sombra que a gente vai usar, porque a gente vai usar um produto cremoso pra fazer essa base do preto, pra ficar mais fácil ainda. Então, com esse pincelzinho de aplicar sombra, eu pego esse marrom bem forte, tiro o excesso, principalmente dessa da Mari Saad, porque ela é bem pigmentada e ele esfarela. Então, pra não ficar manchado, eu tiro o excesso e começo aplicando aqui, ó, no canto e na pálpebra móvel. E vou continuar, vou trazendo aqui pro cantinho devagar. Mas primeiro eu aplico a sombra, pra depois a gente vir com um pincelzinho mais fofo pra esfumar ela. Então eu sempre tiro o excesso e volto aplicando. Aí com o pincel de esfumar, a gente vai subir um pouquinho essa sombra para fazer a transição entre essa e essa. Depois de aplicar a sombra mais escura marrom aqui na parte móvel, ó, a parte móvel é essa aqui que se move, que a gente coloca o dedo aqui, ó, é o limite dela. Então eu apliquei de um lado do outro. A gente vai vir com um pincel também de esfumar fofo, pode ser aquele mesmo que a gente usou para fazer essa sombra mais clara. Vou pegar um pouquinho mais dela, tiro o excesso também, e aí eu vou começar a esfumar esses dois marrons, para tirar essa marcação que o marrom mais escuro deixou. Para intensificar um pouquinho mais esse marrom e deixar essa parte do côncavo aqui aqui mais escura, eu vou usar de novo aquele marrom mais escuro, com um pincelzinho de esfumar, e vou intensificar um pouquinho dele aqui na transição dessas duas cores. Só para deixar mais escuro, uma base mais escura pro preto. Se você quiser dar ainda um acabamento maior aqui para essa área, você pode vir com um pincel limpo e começar a esfumar em volta, nas bordinhas. Porque assim você dá um acabamento maior. E dá uma esfumadinha e vai deixando ele mais levinho na ponta. E ajuda a dar acabamento. E aí você vem com o pincel fofinho e vai passando em volta. Agora chegou o momento que vai facilitar a sua vida na hora de fazer o olho preto. Que é o que vai dar pigmentação, que vai deixar esse olho bem pretão, bem forte mesmo, que é o mais difícil de fazer, é fazer uma sombra preta ficar bem pigmentada, porque às vezes ela pode ser bem escura, bem forte, mas na hora que você aplica ela na pálpebra, ela não fica forte assim, não fica escura. Então é importante de fazer uma base de marrom mais escuro, é isso. E esse próximo truque, que é usar um pincel, ou um pincel não, gente, um lápis preto bem macio, ou então um delineador em gel preto. Seria uma opção também, mas eu vou usar o lápis, que é um lápis super cremoso da Naty Capello. Ele é muito, muito cremoso, é muito fácil de usar. Eu acho até mais fácil do que o delineador em gel. Ele tem essa pontinha assim, ele tá bem apontado aqui, por isso que ele tá maior. Mas eu vou pegar esse lápis e vou começar a passar aqui, ó, desde a raiz. Vou começar de baixo, depois eu vou subindo com ele. Olha, ele é muito fácil, eu encosto, ele já sai, ó, super preto e ele desliza. Então isso facilita, tem que ser um lápis, se você for usar um lápis, tem que ser um lápis bem macio, bem cremosinho. A Mari Saad também tem um lápis que é muito bom para fazer esse tipo de base para olho preto. Mas esse da Naty Capello também, ele é o melhor que eu já usei. Então eu só vou aplicando, depois a gente vai consertar essas marcações que ficam aqui.
Então, depois de eu aplicar e ficar bem pretinho, começa da raiz para não ter erro, porque se você começar de cima, você pode começar de um lugar aqui que vai ficar muito, vai subir muito sua sombra na hora que você for esfumar. Então, começa da raiz, aplica devagarinho, e aí você vem com o pincel assim, mais pontudinho, mais firme, para você começar a esfumar. Você vai começar a esfumar esse lápis que você... Eu tô com o pincel na cabeça, não tem jeito. Você vai começar a esfumar esse lápis devagarinho, ó. Você só vai batendo e vai trazendo mais pra baixo, em vez de puxar pra cima, que você pode manchar. Pronto, a nossa base do olho preto tá pronta. Então, a gente usou um lápis bem cremosinho, tá vendo? Ó, passei desse lado e desse... Peguei um pincel, lápis e fui esfumando, tirando toda a marcação que fica do lápis. E aí ele já tá bem pretão. Agora, a gente vai vir com a sombra preta. Eu vou pegar um pincel de esfumar pequeno. Vou pegar a sombra preta da paletinha da Ruby Rose. E importante, tira bem o excesso dessa sombra, porque a sombra preta, ela mancha e esfarela. Então, eu vou usar um paninho, ó, eu tiro o excesso no paninho, pego e tiro o excesso, e aí a gente vai começar a esfumar entre a sombra mais escura e a preta. Primeiro, eu vou aplicar em cima desse esfumado do lápis, eu vou aplicar a sombra preta, para pigmentar mais ainda. Então, eu coloco a sombra preta, deposito primeiro, agora... Você vai voltar com aquele marrom mais escuro, pra gente poder fazer essa transição. E tirar, ó, porque ainda tá marcado, tá vendo? Ainda tá bem marcadinho. Então, eu vou voltar com aquele marrom escuro da Mari Saad. E o pincelzinho que a gente tava usando pode ser um de esfumar, pode ser esse aqui também de aplicar sombra. Pego, tiro o excesso, sempre tiro o excesso. Pra você não exagerar e ir devagarinho. Porque se você vai com calma, você consegue ir consertando. Se você for de uma vez com uma sombra muito forte, depois você não consegue voltar atrás. Então, eu pego a sombra, tiro o excesso. E aí, eu vou começar a fazer a transição. Eu vou passar o marrom aqui e vou esfumando com esse preto que eu apliquei. Nosso olho preto tá pronto. Olha como fica bonito quando a gente abre o olho e tem o marrom dando acabamento aqui. Desculpa, a gente tá rolando pá lá toda hora e deve sair um pouquinho no vídeo, mas tem que terminar, vamos terminar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o acabamento do olho embaixo aqui. E eu vou usar as mesmas cores que eu usei em cima, eu vou usar aqui fazendo degradê. Eu vou pegar um pouquinho do lápis também e vou passar por fora da linha d'água, só para me ajudar a fazer a base aqui. Por fora, eu não vou passar na linha d'água, eu vou passar abaixo. Bem de leve, eu passo pouco desse lápis porque ele é muito forte. Então, eu não quero que desça muito, não. Então, eu passo só um pouquinho para me ajudar a esfumar. E aí, eu vou vir com um pincelzinho bem fininho, tá vendo como ele é? Ele é achatadinho, ó. E ele vai me ajudar a fazer esse esfumadinho aqui mais fácil. Então, eu vou voltar, pegar aquela sombra preta com ele. Eu pego com ele assim, ó, de pé, porque fica mais fácil. E tiro o excesso sempre. E vou começar a esfumar esse preto aqui, ó. Bem de levinho, devagarinho. Agora eu vou vir com um pincel assim um pouquinho maior que aquele, mais fofinho. Esse aqui é o M124, que eu vou usar para fazer o marrom embaixo. Aquele outro que eu usei é o Eye Smudger da... Esse aqui é da Mary Kay. Esse aqui é da Mary Kay, o primeiro que eu usei para fazer o preto. E esse mais fofinho é o da Macrylan, M124. E eu vou pegar aquele marrom mais escuro da Mari Saad, esse aqui, e vou fazer embaixo
o esfumado em cima do preto. Agora eu vou pegar aquele marrom mais claro que a gente usou, primeiro marrom que a gente usou, vou tirar o excesso também com o pincelzinho menor, para fazer o último acabamento, o último esfumadinho aqui embaixo. Depois de ter feito o esfumadinho aqui embaixo, a gente fez tipo o degradê, o mesmo degradê que a gente fez na pálpebra. Eu vou usar a máscara de cílios para finalizar, da Ruby Rose. Essa é a Lash Formation. A escovinha dela é maravilhosa. Tô viciada nessa máscara. Eu gosto demais dela. E vou aplicar nos cílios inferior e no superior. Voltei de cílios colados. Cílios assim bem básico. Nada muito exagerado. Bem bonito, gente. Olha como fica lindo esse olho. Como que é um olho assim, bem impactante. Eu amo. Eu acho lindo. Saudades de usar um olho desse. Tem tempo, viu? Mas fica, ó como fica bem acabado com os cílios. Pode ser os cílios menores também. Mas olha como fica bem acabada a maquiagem do que se só passar máscara. Um olho preto, um olho escuro, seja outra cor também. Eu acho que fica mais bonito quando usam cílios postiços. Agora eu vou finalizar o batom. Vou usar esse lápis da Marissade de contorno de boca. Eu não sei a cor dela. Eu não sei se a cor chama Baby Lips ou se Baby Lips é da linha do lápis. Mas eu vou usar ele, é um nude. Ele é bem macio, bem bom. E eu vou passar um batom nude, então eu vou contornar com esse que é bem da cor próxima. Isso facilita também na aplicação do batom. Se você tem dificuldade para aplicar batom, uma boa dica é usar um lápis de boca. Que você faz o contorno e depois é só passar no meio. E aí é importante você usar sempre um tom da cor do batom bem próximo. Que eu particularmente não gosto do contorno dos lábios marcado, que fica aparente. Eu gosto que seja da cor do batom. Porque ajuda também na durabilidade do batom. O batom dura bem mais com o lápis. Você pode até passar no lábio. Você passa por todo o lábio e depois vem com o batom, que ajuda também na fixação. Vou usar esse aqui, que é o Yesh da MAC. Então, gente, essa foi a maquiagem de hoje. Ensinei a fazer um olho preto esfumado bem fácil, da maneira mais prática. Eu acho que essa é a melhor maneira de fazer, usando um lapisinho ou um delineador para dar o fundo mais preto, mais pigmentado, acho que é a melhor forma. E com marrom, também fazendo degradê, para dar um acabamento mais bonito pro olho. O que vocês acharam? É um olho bem marcante, bem bonito. Para quem gosta de preto, de marrom, de olho marcado, eu acho que essa é uma ótima opção. E um dos olhos mais fáceis também que você pode fazer usando uma técnica que vai te ajudar a pigmentar a sombra. E vai te ajudar a facilitar ali, a deixar um preto bem bonitão e um olho bem marcado, sem muita dificuldade. Então me contem aqui se vocês gostaram desse olho, se vocês sabem fazer, já fizeram, ou se vocês estão aprendendo agora. E treinem em casa. O importante de um olho preto é treinar. Pega um dia aí e tenta fazer na sua casa, ou aproveita um dia que você vai sair, assiste esse vídeo e vai tentando reproduzir junto comigo. Eu amei muito, eu gosto muito. E eu vou inclusive postar essa foto desse olho, dessa maquiagem lá no Instagram. E se você não me segue no Instagram, me siga lá, Michelle Knaip, para você acompanhar essa e outras maquiagens que eu posto por lá. Então é isso. Se você curtiu, deixa seu like aqui embaixo e até o próximo vídeo.